Olá, meu nome é Lucélia Luiz e neste terceiro vídeo falarei e demonstrarei os cuidados durante a aspiração da traqueostomia. Também falarei sobre a obstrução da cânula de traqueostomia e a decanulação acidental, as quais são intercorrências sérias que podem acontecer no domicílio. Esse vídeo pode ser usado como um recurso para sanar as mesmas. Todavia, não deve substituir o papel do enfermeiro ou profissionais de saúde. Outro ponto importante a destacar é o preparo do idoso e do ambiente quando for realizar os cuidados com a cânula de traqueostomia. E este ambiente deve ser calmo, limpo, claro, ter privacidade, uma bancada para dispor os materiais, lixo para descarte de resíduos, entre outros que sejam necessários. O idoso sempre deve estar em posição confortável, se estiver acamado, com a cabeceira da cama elevada e com proteção na região torácica. Se o mesmo não for acamado, os cuidados podem ser realizados com este sentado em uma cadeira ou poltrona confortável. Em determinados momentos, quando o idoso não conseguir expelir as secreções, pode ser necessário realizar a aspiração da cânula de traqueostomia, pois isso evitará o comprometimento da respiração. Destaco que o cuidador só deve realizar a aspiração após ser treinado pelo enfermeiro responsável e que este tenha liberado para fazer o procedimento no domicílio sem a sua supervisão, bem como este deve sentir-se seguro. É importante você estar atento a sinais de secreção abundante no orifício da traqueostomia, ruídos pulmonares, agitação, abas do nariz aumentadas, lábios e pontas dos dedos arroxeados. Diante dessa situação, se tiver um oxímetro, o qual é um aparelho para verificar a saturação de oxigênio, coloque-o em um dos dedos do idoso e verifique a saturação. O valor deve ser definido com a equipe de saúde que acompanha o idoso e qual o valor de normalidade aceitável para a sua condição. A recomendação da frequência diária para a realização da aspiração é pela manhã e antes de dormir ou conforme características e quantidade de secreção. Em geral, o idoso em uso de traqueostomia no domicílio não apresenta necessidade de aspirações frequentes. Sendo assim, utilizaremos a técnica de aspiração estéril, a qual, após cada aspiração, as sondas serão desprezadas, sempre lembrando que antes de qualquer procedimento deve ser feito a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel. Os materiais necessários para a aspiração da cânula de traqueostomia são aspirador portátil e seus componentes e extensões, o qual permitirá a sucção das secreções, oxímetro, se tiver disponível, luvas transparentes estéreis, sondas de aspiração do tamanho apropriado para o idoso, a qual será definida pelo enfermeiro que o acompanha, ampolas de soro fisiológico 0,9% e máscara. Inicie conectando a ponta da parte final da extensão no copo do aspirador e para conectar a outra ponta na sonda da aspiração, realize uma pequena abertura na parte de trás da embalagem da sonda, de modo que exponha somente a parte da sonda que será conectada ao aspirador. Após, coloque a máscara e higienize as mãos com álcool gel a 70% por 30 a 40 segundos e calce as luvas transparentes estéreis na mão dominante. Ligue o aspirador com a mão não dominante e com a mão dominante, a qual está com luva estéril, segure a sonda de aspiração.
Após o aspirador ter sido ligado, use a mão não dominante para retirar a embalagem da sonda, que está em sua mão dominante. Introduza a sonda de aspiração no orifício da traqueostomia com o extensor de saída do aspirador ocluído. E quando sentir resistência, pare, pois se continuar, pode machucar a traqueia. Solte a oclusão do extensor e faça movimentos giratórios ao longo da cânula, não passando de 5 segundos. Lembrando que a sonda de aspiração não deve ser introduzida até o final da cânula para não ocasionar traumas à mucosa. Em caso de secreções muito espessas ou endurecidas, você pode pingar 2 gotas de soro fisiológico 0,9% para ajudar na fluidificação e as secreções desprenderem-se mais facilmente. Esta estratégia não deve ser usada como rotina e somente diante de extrema necessidade. Terminando a aspiração da traqueostomia, pode ser necessário realizar a aspiração da boca, se esta estiver com excesso de secreções. Se assim for, prossiga a aspiração com a mesma sonda que aspirou a traqueostomia. Todavia, só realize a aspiração da boca se o paciente estiver colaborativo e calmo. Durante e após a aspiração, o idoso pode apresentar alterações na respiração. Sendo assim, caso tenha oxímetro em domicílio, utilize o mesmo e observe que durante o período que está fazendo a aspiração, ocorrerá leve queda na saturação. É esperado devido à aspiração, mas esta deve retornar à normalidade após o término do procedimento. Se não tiver oxímetro em domicílio, observar sinais anormais como arroxeamento intenso dos dedos e nos lábios sem o retorno à normalidade logo após o término. Não voltando à normalidade, logo após terminar a aspiração, contate a equipe de saúde ou serviço de emergência. Ainda, se atente para a presença de secreções sanguinolentas ou rosáceas, esverdeadas e com odor. Diante delas, comunique à equipe de saúde. Lembrando que, diante do aparecimento de pequenos sangramentos, verifique se a sonda de aspiração não está sendo introduzida em excesso no momento da aspiração. Terminando a aspiração, descarte os materiais sujos em lixeira e retire as luvas. Após isto, prossiga com a limpeza do aspirador e seus componentes. Para a higienização de todo o circuito e do aparelho de aspiração, você precisará dos seguintes materiais: esponja macia própria para a limpeza, compressas de pano, frasco com água. A mesma deve ser feita conforme a orientação a seguir. Lave bem a mangueira de sucção do aspirador e isto pode ser feito aspirando água limpa de um recipiente por várias vezes. Depois, lave com água e detergente neutro seque, retire o conector do frasco de aspiração e guarde em recipiente fechado, mantendo a ponta do circuito protegido com a embalagem da sonda usada para a aspiração, para evitar que o mesmo tenha contato com o chão ou sujidades. Feito isso, abra a tampa do frasco onde está o conteúdo das secreções aspiradas e descarte no vaso sanitário. Após, higienize tanto internamente quanto externamente com água e detergente neutro. Enxague e seque bem.
recoloque no local próprio para este no aparelho de aspiração. Outro local que deve ser higienizado é a tampa do frasco de aspiração, tanto interna quanto externamente, com água e sabão. Enxaguando, secando e recolocando no frasco. Após, conecte novamente a mangueira que vai do motor do aparelho até a tampa, a parte mais alta, e a extensão que usamos com a sonda de aspiração no outro conector, parte mais baixa. É importante também higienizar o aparelho de aspiração com um pano úmido, com água e detergente neutro após secar bem o mesmo. Algumas intercorrências com a traqueostomia podem ocorrer no ambiente domiciliar e o cuidador precisa estar atento para que, tão logo as identifique, saiba como proceder, pois as mesmas são ameaçadoras à vida. Entre as intercorrências que podem ocorrer está a obstrução da cânula de traqueostomia e a saída acidental da cânula de traqueostomia. Diante da obstrução da cânula de traqueostomia, a qual pode ocorrer devido ao acúmulo de secreção em que estas se tornam mais espessas em virtude do ressecamento no local, acarretando em obstrução da cânula de traqueostomia. Se isto ocorrer, o idoso apresentará sinais como agitação, extremidades arroxeadas e diminuição da saturação. Se tiver oxímetro em domicílio, verifique a mesma. Do contrário, observar os sinais anteriores. Quando identificar esta situação e suspeitar que a cânula de traqueostomia esteja obstruída, siga os seguintes passos. Observe a respiração do idoso e, se este apresentar sinal de dificuldade respiratória, estimule-o a tossir. E, se não resolver, aspire a cânula e ou retire e lave. Se nenhuma das alternativas sanarem e o idoso apresentar saturação de oxigênio muito baixa, lembrando que os parâmetros ideais de saturação para o idoso será definida com a equipe de saúde que o acompanha e o oxímetro deve estar bem posicionado. Ou ainda, sinais de inconsciência, quando o paciente não responde a estímulos de dor, sons, toques, chame imediatamente o serviço de emergência SAMU 192. Outra intercorrência que pode ocorrer é a decanulação acidental da traqueostomia, a qual acontece devido a movimentos bruscos do idoso, tosse excessiva durante ou após a troca do cadarço ou velcro, se estes forem deixados frouxos, comprometendo a fixação da traqueostomia. Diante da ocorrência de decanulação acidental, é importante que você mantenha a calma, mas tome atitudes rápidas, pois isso é uma situação de emergência. Chame ajuda, faça contato com o serviço de emergência e informe que ocorreu a decanulação acidental da traqueostomia. Verifique se o idoso, mesmo sem a cânula, está respirando. Está calmo, não está com os lábios e ponta dos dedos arroxeados e se está consciente. Se assim estiver, mantenha o mesmo em posição sentado ou com a cabeceira da cama elevada até a chegada do serviço de emergência. Se observar que o idoso não respira e está inconsciente, e se você tiver conhecimento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, inicie as mesmas até a chegada do socorro. Os cuidados apresentados nesse vídeo
tem o intuito de auxiliar o cuidador informal a realizar os cuidados do idoso com traqueostomia no dia a dia. Todavia, é imprescindível que o cuidador mantenha constante comunicação com a equipe de saúde, informando-os de quaisquer incidentes diante de dúvidas ou outras situações que ocorram no processo do cuidar. Não recomendamos usar as informações do vídeo de forma isolada e sem o acompanhamento de profissionais de saúde. Obrigada por assistir, até a próxima!